Mas olhando para a minha jornada, não tinha opção B. Eu teria de ser psicóloga se não fosse psicóloga. E se for a nomear momentos específicos que justificam ter escolhido a psicologia, talvez diria que foram os momentos de maior dor que eu passei. Essas feridas foram se tornando pontes que me dão acesso ao próximo. E alguns destes momentos têm a ver com o que partilhaste no livro Fênix, já tive o prazer de ler. Uma das coisas que eu sinto que posso falar sem escandalizar ninguém era, por exemplo, a forma como eu era educada e corrigida pelos meus pais. Uma das situações que eu relatei no livro aconteceu quando eu tinha, penso que 6 anos, e na tentativa de me corrigir, o meu pai achou que eu tinha feito alguma coisa errada e que ele estava a negar. E ele disse, eu vou-te bater até tu dizeres a verdade. Bem-vindos ao Muná Talks. Eu sou Muná, fundadora da Muná Global, e este é um espaço de conversas verdadeiras onde vamos para além do que as pessoas fazem e descobrimos quem elas realmente são. Muitas vezes vemos o trabalho, os projetos e aquilo que alguém constrói, mas raramente conhecemos a história que existe por trás disso, e é exatamente este espaço que quero criar aqui. Hoje estou à conversa com a doutora Gisela Van Dunen, psicóloga clínica e da saúde e autora do livro Fênix, o impossível não existe. Muitas pessoas conhecem a Gisela pelo seu trabalho na área de psicologia, mas hoje quero conhecer a mulher por trás da psicóloga e da autora. Gisela, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre ti. Gostaria de saber mais porque muita gente tem mais aquele foco de saber mais sobre a tua área de psicologia, também o teu trabalho como autora, já trabalhaste na VP África, já fizeste trabalhos mesmo incríveis e ajudas muitas pessoas, mas hoje esta conversa é para nós entendermos quem é esta mulher por trás disto tudo. Esta mulher que está mesmo nessa fase de transformação, de ajudar as pessoas também a se curarem, mas hoje queremos saber um bocadinho mais sobre ti, Gisela. Podemos falar um bocadinho sobre da tua infância, da tua adolescência, e momentos específicos da tua vida que te levou até escolheres ser uma psicóloga? Excelente pergunta. Eu diria que foram vários momentos, mas olhando para a minha jornada, eu não tinha opção B. Eu teria de ser psicóloga se não fosse psicóloga. E se for a nomear momentos específicos que justificam ter escolhido a psicologia, talvez diria que foram os momentos de maior dor que eu passei, que hoje em dia eu consigo usar como ferramentas que me ajudam a chegar a outras pessoas. Essas feridas foram se tornando pontes que me dão acesso ao próximo. Então tive momentos tanto na infância como na adolescência, na idade adulta, então foram vários momentos, na verdade. Ok, e alguns destes momentos têm a ver com o que partilhaste no livro Fênix, já tive o prazer de ler. Um livro que mexe muito com a pessoa, mexeu muito comigo, e posso dizer literalmente que esse livro, o Fênix, transformou a minha vida, que me ajudou a te conhecer, porque várias temáticas que tu falaste nesse livro eu consegui identificar, que já passei por muitas das coisas que tu relatas no livro, e admirei muito a tua coragem, e de certa forma trouxe uma pequena curiosidade, que é, uau, depois de tudo aquilo que passaste, não é? Que relataste no livro, agora escolhes fazer o que tu fazes. Então eu gostaria de entender aquele processo de algumas das coisas que tu partilhaste no livro. Não sei se queres partilhar alguma dessas coisas, né? Da tua infância, de algumas coisas que passaste, né? Só para dar-me um pouco de contexto, claro que não dar muito spoiler, que quero que as pessoas comprem o livro para entenderem o que é que está por trás, mas gostaria de partilhar alguma dessas coisas, porque foi um livro que mexeu muito comigo, eu tenho a certeza também com muitas outras pessoas. Olha, uma das coisas que eu sinto que posso falar sem escandalizar ninguém era, por exemplo, a forma como eu era educada e corrigida pelos meus pais. Uma das situações que eu relatei no livro aconteceu quando eu tinha, penso que 6 anos, sim, para aí uns 6 anos, e na tentativa de me corrigir, o meu pai achou que eu tinha feito alguma coisa errada e que ele estava a negar. E ele disse, eu vou-te bater até tu dizeres a verdade. E eu sei que na nossa cultura africana, nós temos, infelizmente, por heranças da escravatura e outras coisas, temos esta forma de corrigir os filhos utilizando a força física e outros métodos. E eu lembro-me que nesse dia
eu ganhei assim um profundo medo do meu pai, porque foi uma tarde inteira, e eu sei que isto aqui é um bocadinho menos simpático falar, mas foi o que aconteceu. Passei a tarde inteira a apanhar, de todas as formas que tu possas imaginar, Muná. Era cinto, colher de pau. Nesse dia lembro-me que ele utilizou uma mangueira e às vezes eu levava socos na cabeça, dava-me com a cabeça contra a parede. Enfim, eram coisas assim que hoje eu olho e digo, é chocante. Mas naquela altura era assim, pegava-se naquilo que tivesse à frente para educar e corrigir os filhos. E eu lembro-me que naquele momento eu fiquei sem entender como é que aquela pessoa que supostamente me amava tanto conseguia provocar-me tanta dor. E eu lembro-me de ter pensado, isto não é normal. Isto não é normal. E eu sei que quando eu cresci mais um bocado, isso influenciou a forma que eu me relacionava na minha vida amorosa, porque eu perdi a capacidade de discernir entre o amor e a dor que alguém era capaz de nos provocar. Ficou normalizado na minha cabeça que uma pessoa podia dizer amar-me e ainda assim punir-me, tratar-me mal, que fazia tudo parte do mesmo pacote, não é? O amor e o direito de provocar dor vinham vinculados. Então foi uma das coisas que, pronto, foram acontecendo situações deste género e acabou por ter influência na forma como eu me relacionava e também na forma como eu me via como ser humano. Uau. E de que forma é que essa situação, que idade é que tinhas mais ou menos quando isso estava com Uns 6, 7 anos. anos? E de que forma que isso impactou o resto da tua infância e depois a tua adolescência? O fato de teres passado por isso. Bem, eu vivia com medo. Eu tinha sempre medo, eu tinha sempre a sensação de que ia passar por punição. Que tudo aquilo que eu fosse a fazer era tipo, you better do it right. Estás a ver? É bom que tu acertes logo à primeira. E acabou por influenciar muitas áreas, inclusive a minha vida espiritual. Então, eu vivia sempre com uma sensação de ansiedade que eu não sabia bem explicar, mas claro que quando tu és criança, tu não tens total consciência destas coisas, simplesmente vais vivendo em piloto automático. Mas uma das coisas que acontecia, e eu vejo que acontece também com muitos jovens, é nós não conseguimos ser verdadeiros com os nossos pais, porque existe aquela versão idílica que eles têm sobre a nossa personalidade, sobre a nossa identidade, então a pessoa meio que fica sempre a querer representar. Vais mostrando a tua versão perfeita, que não existe, mas habituas-te a representar constantemente. Acabas por te tornar um excelente mentiroso. Não é? Eu digo que pais muito rígidos formam excelentes mentirosos como filhos. E não é de uma forma pejorativa. É porque tu entendes que quem tu és, com os erros que tu cometes, não é aceite. Então eu não posso ser eu mesma. E acabas por te perder um pouco de ti. Tipo, quem é que eu sou fora da rejeição quando eu sou eu mesma? Então, enfim, deu aqui um nó, como deves imaginar na minha cabeça, não é? Uau. E como é que isso acabou por influenciar a tua vida na escola, os estudos? De que forma? Bem, eu na escola era... depende, porque eu estudei até a 4ª classe. I'm sorry, eu às vezes vou misturando um bocadinho. Eu estudei até a 4ª classe na Guiné-Bissau, enquanto eu vivi lá com o meu pai, mas depois vi no meio do ano letivo e continuei os estudos em Portugal. E na escola, enquanto eu estudava na Guiné, era mais ou menos tranquilo. Tinha ali uma professora que havia alguns momentos em que achava que tinha que nos corrigir com uma régua de madeira, mas foram poucas vezes, graças a Deus, então não me traumatizou assim, por assim dizer. Mas quando eu voltei para Portugal, porque eu nasci cá, depois estive na Guiné e voltei, quando eu voltei para Portugal foi um pesadelo. Porque apesar de eu ter facilidade de aprendizagem, o ambiente era absolutamente hostil. Estava sempre a passar por situações de racismo. Muitos colegas constantemente diziam-me: sua preta, volta para a tua terra, e eu não sabia para onde é que haveria de voltar, porque eu tinha nascido aqui, né? Não tinha para onde voltar. Então ir para a escola também tornou-se uma fonte de terror.
Eu nunca sabia como é que ia correr o meu dia, não me adaptava porque estava aqui, mas tinha saudades da liberdade que eu tinha na Guiné, porque lá eu brincava muito na rua e em Portugal era sempre em casa, fechada. Enfim, não era a mesma coisa. Tive que começar do zero e depois quando eu cheguei tinha uma irmã mais nova em casa e eu estava habituada a ser a caçula, né? A ser a codé, como dizemos. Então, subitamente, tornei-me adulta. Eu tinha 9 anos e já cuidava da minha irmã mais nova, levava à creche, dava banho, vestia, comecei logo a cozinhar muito cedo. Então, desde aí, pronto. Foi uma outra vivência. Foi mesmo... Pronto, mas estar na escola era o momento em que era um momento bom, eu gostava de aprender, aprendia rápido e aquilo que eu não conseguia aprender na escola eu estudava sozinha, porque eu sabia que tinha que aprender. Como o meu pai tinha dito, olha, se tu voltares para Portugal e não passares de ano vais ter que voltar para a Guiné. E eu, ok, não vou voltar. Motivação, né? Exatamente, por livre e espontânea pressão eu comecei logo a estudar tudo muito rápido e gostava. A escola era tipo o meu elemento, fora das situações adversas, era uma das coisas que eu gostava, aprender. Uau, uau. E houve algum momento específico, por exemplo, na tua adolescência ou na tua vida adulta, que tu começaste a ver que realmente algo tinha mudado dentro de ti, derivado de todas essas coisas que já tinhas passado antes, né? E mesmo no livro Fênix mencionas várias outras coisas, né? Sim. Que é chocante de ler, mas é a tua verdade, é algo que tiveste que passar por esse processo. Exato. Mas houve um momento específico na tua vida que tu realizaste, já não quero viver desta forma. Eu não quero viver desta forma ou então não quero viver de todo. Porque quando eu cheguei à adolescência, não vou dar assim muitos spoilers, mas eu passei por muitas situações de maus tratos que não eram considerados maus tratos. Eu quero deixar isto aqui bem patente porque os meus pais não tinham assim a ideia de vou maltratar a minha filha. Era a forma que eles sabiam corrigir e foi assim também que eles foram corrigidos, então era o que era. Mas já tinha passado por alguns episódios de abuso que eu falo no meu livro. Então na minha adolescência, por eu ter crescido muito rápido, sempre fui muito alta, então chamava muita atenção. Inclusive de pessoas que não era suposto estarem a olhar para uma miúda de 13 anos. Na altura, eu lembro-me com 13 anos, eu já tinha quase 1,72 m para aí. Era mesmo alta, já tinha assim curvinhas e tal, e lembro-me que um dia eu estava a ir para casa e um senhor passou por mim e gritou qualquer coisa. E aquilo foi assim... o que eu senti era que as pessoas não me enxergavam, as pessoas viam o meu corpo apenas. E por causa de todas as situações que eu já tinha passado, né, aquela educação violenta, eu comecei a entender que o meu corpo não era meu. Era algo que as pessoas podiam agredir, que podiam até mesmo invadir e que eu só tinha que... tinha só que engolir e calar. E tinha que sobreviver. E outra, eu não podia sentir as minhas emoções. Eu simplesmente reprimia e continuava. E era muito boa a fingir que estava tudo bem. Tanto é que por muitos anos eu estava deprimida e ninguém sabia. Porque a única forma de ter atenção ou de ter validação era ter uma boa aparência. Então eu simplesmente foquei-me nisso, em tirar boas notas para ser aprovada pelos meus pais e em cultivar uma boa aparência para ser aprovada pelos meus pares. That was it. Uau. Uau. E de que forma que isso te impactou? Viver com essa realidade? Olha, como eu costumo dizer, o que é enterrado vivo não morre. Então, muito rapidamente, estas coisas acabaram por me apanhar. Porque quando eu comecei a namorar, a minha autoestima era tipo menos 20, menos 50. Então eu não sabia me posicionar. Eu era uma miúda muito carente. O mínimo sinal de rejeição deixava-me devastada. Então imagina o que é para um rapaz, não é? Envolver-se com uma miúda que está a olhar para ele como se ele fosse oxigênio. Eu queria que aquela pessoa me mostrasse que eu tinha valor, que eu era amada. E claro, eu acho que eu dava demais, dedicava-me demais e isso acabou por sufocar o respectivo rapaz. E quando ele quis desistir da relação, eu estava tipo
se ele me abandonar eu morro, não é? Porque a necessidade emocional, cerebralmente falando, ativa as mesmas áreas que a necessidade física. Então a sensação que a pessoa tem mesmo é que ela vai morrer, não é? Então eu era assim, eu relacionava-me tentando de todas as maneiras agradar, estava sempre a tentar ser validada, até mesmo nas minhas amizades. Estava sempre a fazer coisas para que os meus amigos ficassem contentes, fazia jantares na minha casa, recebia-os constantemente. Eu acho que eles achavam que aquilo era normal, tipo, não, vamos à casa da Gisela, vamos estar lá com ela, mas a verdade é que eu depois, quando eu comecei a fazer terapia, lá está, eu comecei a perceber que eu estava constantemente a tentar agradar os meus amigos, a tentar procurar aquele amor que eu nunca tinha sentido. Uau. E quando... A pergunta que eu tenho para ti, tu escolheste o nome Fênix. Sim. Porquê que escolheste o nome Fênix? Agora, ouvindo um bocadinho da tua história, pronto, já tenho um maior conhecimento porque já li o livro e encorajo mesmo toda a gente deveriam ler esse livro, porque eu acredito que esse livro pode ajudar a transformar muitas vidas. O que me deu a mim foi, por exemplo, encontrei um nome para certas dores que nunca tinha falado antes. Então é como se alguém tivesse aberto as páginas da minha vida e tivesse a falar sobre, né? Tipo, já não dá para esconder mais, não é? Exato. E também, claro, eu ter passado por um processo de terapia ajudou-me também a curar daquelas feridas. E eu te admiro bastante pela tua coragem, porque não é fácil hoje em dia pegar num papel e uma caneta ou mesmo um computador para escrever, e da forma como tu escreveste também, eu acho que isto vai impactar muitas vidas, já impactou. Mas não só, porquê que escolheste o nome Fênix, com tantos nomes para escolher? Porquê que escolheste o nome Fênix, o impossível não existe, para dar esse nome no teu livro? Para onde relatas aquela história tão profunda e tão aberta? Eu escolhi Fênix porque eu senti que eu passei exatamente por esse processo, não é? A Fênix é uma ave que, a dada altura da vida, entra em combustão e depois renasce. E eu senti que isso aconteceu várias vezes durante a minha vida. Houve vários períodos em que eu, entre aspas, morri e renasci. Principalmente nas situações profundamente traumáticas que eu fui vivendo desde os 3 anos de idade. Que, pronto, não vou falar aqui, mas aconteceram situações muito sérias que desfaziam-me. E de alguma forma eu acabava por me refazer. E isto aconteceu várias vezes até, diria, o ano de 2021. Uau. Foram várias situações, algumas parecidas, outras nem tanto, que me desfizeram. E, de alguma forma, eu voltava. E eu acredito que esse alguma forma é Deus. E eu digo impossível não existe porque eram situações que na psicologia, psiquiatria, dizia que era impossível recuperar. Tanto é que eu fiz vários tratamentos, fui vista por alguns profissionais que até mesmo com exames de neurologia disseram que o meu cérebro não funcionava direito. Eu lembro-me que houve um exame que eu fiz que a neuropsicóloga olhou para o exame e disse neste momento tu tens tantas sequelas de exposição prolongada ao trauma complexo que só 25% é que está funcional. E depois ela perguntou o que é que eu fazia. E eu disse, olha, sou psicóloga clínica, sou autora, sou apresentadora de televisão, palestrante. Ela ficou-se a olhar para mim tipo, mas o teu exame não diz isso. Era como se ela estivesse a dizer, os teus exames mostram que tu estás tetraplégica e tu estás-me a dizer que estás a correr uma maratona. Então, estas situações e outras foram mostrando que, embora a ciência dissesse uma coisa, quando a fé entra, tudo acontece. E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, Jesus disse que algumas coisas ao homem são impossíveis, mas para Deus, né? Todas as coisas são possíveis. Então, isso aconteceu na minha vida. Quando eu estava a fazer o curso de psicologia, eu lembro-me que nas aulas de psicopatologia, eu identificava-me com 97% ou 98% das situações traumáticas que nós estudávamos. Excepto estar numa guerra. Todas as outras coisas eu tinha vivido. E os livros manuais diziam que pessoas que passam por aquelas situações têm este e este tipo de consequências.
E eu tinha algumas dessas sequelas, mas a maior parte não estava a acontecer na minha vida. Então não fazia sentido eu dizer, mas isto é impossível. E cada vez mais o impossível mostrava-se real. Pá, então foi juntar 2 mais 2, não é? Eu considerava-me uma fênix e realmente via que o impossível não existe quando Deus faz parte da história. Uau. E quando é que, estás a falar de Deus, mas quando é que Deus passou a ser parte da tua vida? Quando é que realizaste? Quando é que realizaste? Quando é que eu Sim, me apercebi, percebeste, yeah. Muná, tinha que ser Deus. Assim, para teres noção, a primeira vez que eu falei com um psiquiatra foi na altura que eu estava na faculdade. Eu estava com uma depressão grave, eu tinha ADHD, que é o TDAH. Eu não sabia que tinha dupla excepcionalidade e não conseguia prestar atenção. Fui fazer uma consulta porque eu achava que eu estava naquele estado, porque eu tinha acabado de perder o meu pai de uma forma muito repentina e eu não conseguia focar nas aulas. E o médico disse, não, tu tens déficit de atenção. Eu disse, meu Deus, eu já estou num curso superior, como assim? Ele disse, é como tu consegues aprender rápido, foste desenrascando, mas a verdade é que tu não consegues focar muito. E passou-me uma medicação que eu experimentei e foi a primeira vez na minha vida que eu entrei numa aula e ouvi tudo que o professor disse. E eu, meu Deus, então, tipo, o que é que está a acontecer aqui? Ele disse, olha, olhando para o teu histórico, eu não consigo explicar como é que tu estás aqui à minha frente. Eu só te posso dizer que parece que existe algo sobrenatural que te mantém aqui. Esse foi um dos sinais. Mas agora, isto como evidência, né? Assim, em termos clínicos falando, mas quando é que Deus entrou na história? Eu lembro-me que uma vez, ainda na minha adolescência, eu estava sentada na janela do meu quarto, isto no 12º andar. Era uma noite em que estava muito nevoeiro, parece até filme de terror, não é? Mas foi mesmo assim. No livro eu conto mais detalhes sobre isso. E lembro-me que chegou um momento em que eu tinha comportamentos de automutilação, porque a angústia que eu sentia era tão intensa que eu cortava-me para me aliviar. E nessa noite eu estava sentada com as pernas para fora a pensar, salto ou não salto? Porque eu disse, Deus, se tu existes, como é que tu deixas estas coisas todas acontecerem comigo? Tantas situações de dor, tanta tortura, tanta, né? E eu pensei, eu vou saltar. E ficava assim na minha cabeça, salta, tu não estás aqui mesmo a fazer nada. És inútil, sempre vais sentir dor. Mas de alguma forma, no momento em que eu pensei, eu vou-me atirar, algo segurou-me. E eu lembro-me de ter voltado para dentro do quarto, porque eu já estava quase, né? Fora da janela. Eu voltei para dentro do quarto, fechei a janela e caí de joelhos aos prantos, a chorar, a chorar. Acho que foi a primeira vez que eu clamei pela presença de Deus. Eu disse, Deus, se tu existes, tipo, mostra-te a mim, porque eu não aguento mais viver assim. Não aguento mais viver assim. E algum tempo depois eu comecei a procurar mesmo. Se esse Deus existe, eu tenho que saber, eu tenho que sentir. E fui pesquisando, visitei várias igrejas e falava muito com a Patrícia também, né, que era a minha melhor amiga na altura. E ela começou meio que a evangelizar-me à distância. E eu disse, mas como é que eu conheço mais de Deus? Ela disse, começa a ler a Bíblia. Deus vai se revelar a ti. Eu comecei a estudar a palavra e depois eu disse, não, eu quero experienciar, porque eu sozinha não estou a entender muita coisa. Comecei a procurar igrejas e eu lembro-me de ter encontrado uma igreja que foi o Espírito Santo que me guiou até lá. Eu entrei no templo e senti-me em casa. Eu disse, caramba, eu estou em casa. Era uma sensação palpável. Eu entrei ali e senti que o ambiente estava assim imerso em amor. Eu senti a presença de Deus e senti que ali eu tinha encontrado a minha família. E fui tendo experiências que eu também relato no meu livro que me deram a certeza da existência de Deus. Era algo que ninguém podia dizer. Era algo que eu tinha que sentir. E quando eu comecei a olhar para as coisas que eu tinha passado, Deus é que me deu propósito, porque há dores que ser humano algum consegue aceder, não é? Quando tu passa uma lâmina na alma, não existe antidepressivo, técnicas psicoterapêuticas que alcancem certas dores. Teve de ser o próprio Criador, porque eu acredito que é Ele que tem alcance total, acesso total sobre a sua criatura. E Ele foi-me mostrando
todas estas coisas que tu passaste, Gisela, eu vou transformar em propósito. E no início eu achava aquilo tipo, tá bem, até parece, eu não consigo nem cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de outras pessoas? Mas ele realmente foi fazendo isso, foi cuidando gradualmente através da terapia, não é? Porque eu digo, não podemos espiritualizar tudo. Eu fiz terapia, fiz medicação, mas o que mais fez diferença foi ter a certeza de que eu não era um erro. Isso mudou completamente a minha vida, e o único que tinha poder de me revelar essa verdade era Deus. Uau, powerful. E de que forma isso veio a dar aquela viragem na tua vida que até levou agora a ter escrito esse livro, Fênix, que já não é só teu, já não é só a tua história. É verdade. Tu escolheste, foi um ato de coragem, eu já li, como já disse, eu não teria essa coragem, mesmo hoje não teria essa coragem, mas para mim foi uma ferramenta que ajudou-me no meu processo de cura, e eu acredito para muitas outras mulheres. Mas o que é que mudou em ti depois dessa fé que te levou a relatar a tua vida assim, nessa intensidade, não é? Nessa, tipo, expor tudo. Olha, o Fênix para mim foi uma forma de devolver à vida aquilo que me tinha dado. Devolver, foi um ato de obediência acima de tudo, porque lá eu conto coisas muito pessoais. Só que eu não tinha como devolver em forma de presente sem dizer exatamente o que aconteceu. Porque se eu não dissesse a totalidade, eu estaria a diminuir a dimensão daquilo que Deus fez na minha vida. E eu entendia também que havia outras pessoas que provavelmente tinham passado pelo mesmo e que gostariam de entender o que é que acontecia com elas. Porque no Fênix eu explico aprofundadamente o que é que acontece no cérebro da pessoa, nos diferentes tipos de trauma, principalmente aqueles que são mais comuns na nossa comunidade, o que é que acontece a nível físico mesmo, no corpo da pessoa, na parte emocional, porque existem muitas situações que nós vivemos e vamos tendo comportamentos que as pessoas não entendem. Mas no Fênix eu consigo explicar, é por causa desta e desta razão, por causa disto que acontece, até mesmo a nível neuroquímico, que as pessoas agem de certa maneira, e eu fui mostrando também como é que eu fui saindo desses lugares. Além disso, eu queria também deixar meio que um mapa, não só a nível de neurociência e outras ciências que estão lá, biologia, etc., mas um mapa espiritual, em que cruzo a fé e a ciência. O que é que a fé fez nos diferentes tipos de trauma, como é que Deus se revelou nas diferentes situações que eu fui passando, porque não foram só traumas, nas vitórias também que eu fui vivendo, as conquistas que eu fui conseguindo atingir, os meios envolvidos, as pessoas, não é? Como é que uma pessoa pode olhar para a sua história e pensar, isto aqui eu não consigo sair disto, é impossível, certas coisas são tão más, e no Fênix eu mostro, não, é possível sim, é este o caminho, e eu falo detalhadamente o como, porque não é só dizer, olha, isto aconteceu comigo, agora recuperei, depois de repente vês o antes e o depois, e no Fênix eu falo do durante. O processo. E foi um processo doloroso, porque escrever o Fênix muitas vezes era como visitar o inferno e voltar para contar o que eu vi. Então eu voltava meio que em chamas. Eu lembro que havia momentos em que eu fechava o portátil e chorava. Sentia tudo outra vez, mas ok, respirava fundo e eu tenho que contar. Não era por ter prazer de me expor, é porque eu sabia que ia ajudar outras pessoas. Então era o meu legado, eu vou deixar isto aqui, que era do tipo, se eu não fizer mais nada nesta vida, pelo menos o Fênix está cá fora, que vai ajudar outras pessoas a saírem de abismos que muitas vezes não sabem como sair. Não sabem como sair. Uau, isso é mesmo incrível, Gisela. Podes só mostrar o livro para as pessoas verem qual é o livro. Eu já li o livro 3 vezes. Uau! Vou ler outra vez este ano, porque para mim identifiquei-me bastante, como já disse, com várias temáticas que estão neste livro. É como se fosse um espelho da minha vida. Se quiserem saber mais, podem ler o Fênix. Não vou ter a mesma coragem que a Gisela, mas eu acredito que, para mim, é aquela coisa que tu disseste. No livro traz a parte da ciência e a fé, mas não só ajudar a pessoa a entender literalmente a nível cerebral o que é que estava a acontecer. Isso para mim foi uma grande viragem, porque não podemos mudar o passado, não podemos mudar as escolhas de outras pessoas para connosco, mas às vezes só ter aquele entendimento, o que é que aconteceu. Exato. Já sentes aquela validade, né, que se diz, né?
E eu espero que continues a divulgar mais o livro. Acho que não estás a divulgar enough, sempre te digo. Acho que é importante, é uma ferramenta muitíssimo importante porque vai ajudar a trazer cura. Mas, claro, tem aquela parte de tu te expores, né? E como é que sentiste, Gisela, quando lançaste o livro? Foi 2021, 21, né? sim. 21. Como é que sentiste quando, ok, lançaste o livro, ok, agora está ali para os olhos do mundo. Como é que sentiste inicialmente? Qual foi o feedback que recebeste? Olha, lançar o Fênix foi... A sensação que eu tive era como se eu estivesse a andar nua na rua. É uma sensação de exposição tão grande, as pessoas poderem te ler, não é? Diria que 80% da minha vida está no Fênix, porque entretanto foram acontecendo muitas outras coisas e também não dava para colocar tudo, mas 80% está lá. E o que eu senti foi, ok, está aqui fora e é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade porque é a nossa vida que está nas mãos de outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu sentia que estava a romper uma barreira muito grande, porque imagina, só algumas das coisas que eu mencionei aqui durante a nossa conversa, muita gente passa e tem vergonha de falar. E ficam com a sensação que eu vou ficar marcada por este trauma, por estas situações. As coisas que eu vivi não são a minha identidade. Eu sou a pessoa que passou. Lá está, eu passei, eu já não estou lá. Não é? Então eu sou mais do que as feridas que eu passei, mas eu carrego essas cicatrizes como medalha de honra, não é? Porque quando tu tens uma cicatriz é porque a ferida já fechou. E para mim são símbolos das coisas das maravilhas que Deus foi fazendo na minha vida. Mas eu sabia que era uma grande responsabilidade, mas eu não ia recuar por nada. Porque quando eu vejo pessoas a dizerem, por ter lido o Fênix eu consegui perdoar os meus pais, consegui me libertar das prisões emocionais em que eu estava por ter passado por maus tratos, por abuso, por ter perdido um filho, eu não me conseguia amar, mas eu entendi que eu mereço amor incondicional pelo simples facto de eu existir e que eu posso amar a pessoa que eu sou e o corpo em que eu habito porque reside em mim o próprio Deus. Poder fazer isso vale tudo e cuidar de uma alma, cuidar de uma vida não tem preço. É o meu happy place. Uau. Então, tipo, eu sei que é pesado, sim, mas faz parte e eu não recuo de nenhuma batalha, então, yeah. Uau, isso é incrível, Gisela. E agora, sem ser, pronto, agora, além do livro Fênix, passaste por tudo isso, passaste por traumas que é mesmo, literalmente, quando as pessoas foram ler esse livro, é até estranho. Como é que estás aqui agora? Como é que estás aqui? Como é que estás assim, toda linda e maravilhosa, não só teres conseguido atingir tudo o que atingiste, para mim é mesmo um milagre que estás aqui, mas não só, agora tu estás agora a cuidar de vidas. Tiveste alguém a cuidar de ti antes, né? Psiquiatras, psicólogos, já tomaste medicação e falas isso de uma forma tão aberta como disse. Isso ainda é um tabu na nossa comunidade. Pois é. Eu também já passei por uma depressão, eu hoje em dia falo muito aberta, sou muito aberta sobre isso e temos que falar muito mais, mas agora como é que é estar do outro lado? Tiveste o acompanhamento, agora estás a cuidar das outras pessoas e tu não é só estudaste psicologia, tu passaste por muitas das coisas, agora estás especializada no trauma, não é? A cuidar de trauma. Como é que se sentes agora estar desse lado? Eu sei que já ajudaste, já perdeste conta quantas pessoas é que já entraram no teu gabinete ou nas tuas consultas, não é? E eu conheço muitas pessoas também que já tiveram terapia contigo, não é? E é incrível. Como é que te sentes, Gisela? Meu Deus. Olha, isto é um sonho tornado realidade, porque poder fazer o que eu amo como profissão é um presente de Deus. É daquelas coisas que eu ouvi as pessoas a dizer, Deus pega nas tuas dores e transforma em bênção, ou então o sonho de todas as pessoas é poderem fazer aquilo que elas gostam e serem pagas para isso. Olha, no início da minha profissão eu tinha vergonha de receber. Eu tinha vergonha de ser paga para dar consultas, porque era uma coisa que me era tão natural, é tão prazeroso. Tipo, mesmo tendo o TDAH, o meu hiperfoco é a psicologia.
E quando eu começo a atender, parece que me vem um boost assim de energia, sabes? É tipo, eu sinto imensa gratidão. É incrível poder fazer isso. É como, tipo, eu sei que eu sinto que é trabalho, né? E eventualmente eu acabo por sentir também o cansaço, mas é tão bom. É tão lindo. Eu sinto que é como se eu tivesse a ter a oportunidade de participar de algo, ser ferramenta de Deus. Porque há coisas que acontecem na terapia que eu sei que não foi a psicologia que me ensinou. Não foi mesmo. A empatia não é uma disciplina dada na faculdade. E outras coisas também. O amor não é uma disciplina, não é? Então, eu sinto que eu trabalho com amor. Entendes? Então, o que é que eu hei de dizer sobre isto? É um sonho poder fazer isto. É muito mais do que alguma vez eu pude imaginar, aliás, olhando para aquilo que eu vivi. Isto era altamente improvável. Aliás, dizem, né? A psicologia diz que isto era impossível. Então, pelo menos na intensidade das coisas que eu vivi, dizem que seria impossível, mas epá, é bom demais. É bom demais. Uau. É incrível. E quais são os planos futuros, Gisela? Já começaste agora a entrar mais nos olhos do público outra vez, né? Tiveste um pouco tempo afastada, não é? Que é assim, é necessário ter aquela, não sei se queres falar um pouco sobre isso, mas agora estás de volta, agora vais começar a ir a países diferentes, palestras, e agora não só nas tuas consultas, mas agora para o mundo, porque eu acho que é muito necessário. E para mim, eu digo uma coisa que também muitas mulheres, porque eu faço trabalho na área de mentoria e o coaching também, muitas das mulheres que eu acompanho, muitas delas chegam até mim e não estão prontas para um acompanhamento de definir metas, porque ainda estão muito ligadas ao trauma do passado. E claro, a minha abordagem tem que voltar ao passado para podermos avançar para o futuro. Então, já vejo muitas mulheres que estão abertas a começar a terapia. Muitas delas já tiveram também terapia contigo, mas não só, como é que tu achas agora, como é que tu achas que vai ser agora a próxima porta que vai se abrir para ti, e de que forma queres trabalhar e levar a tua mensagem, a tua missão? Porque isso é uma missão. É uma missão, é verdade. É uma missão, além do gabinete. Exato, exato. Bem, primeiro quero dizer que eu tive que estar um tempo afastada porque, lá está, as consequências dos traumas não se fizeram esperar e eu fiquei fisicamente doente. Na altura que eu perdi o meu pai, lembro-me que atingi mesmo um esgotamento emocional muito forte e outras situações também que aconteceram naquela altura e precisei de fazer medicação, que eu estava com stress pós-traumático muito ativo, não dormia direito, não estava a conseguir focar, estava mesmo muito mal. E fui vista por um psiquiatra que infelizmente não fez um bom trabalho, passou-me uma medicação que me fez ganhar imenso peso. E toda a gente estava a reparar, tipo, Gisele, nunca tiveste esse tamanho, né? Nunca tiveste esse corpo, o que é que se passa? Eu estava doente, estava a fazer medicação, estava a lidar com várias alterações hormonais. Para teres ideia, eu fiquei com leite no peito, sem estar grávida. Assim, foi uma bomba no meu corpo. E eu disse, não, eu não consigo continuar simplesmente a fazer tudo o que eu estou a fazer sem parar para cuidar da minha saúde. Porque lá está, eu gostava tanto do que eu fazia non-stop. E fui fazendo, até que o meu corpo começou mesmo a pedir conta. Tipo, ok, para e vamos aqui olhar para nós. Então eu parei tudo, saí do programa Viva Saúde, que ainda por cima, né? Só fiquei mesmo com as consultas, ainda bem já tinha iniciado a pesquisa do doutoramento e fui cuidar de mim. E agora, graças a Deus, já estou-me a sentir bem mais capaz, já estou bem, para levar esta mensagem de nós não temos que ser sempre fortes, porque nessa de tentar ser forte e de cuidar de tudo e de todos, eu quase desabei. E a mulher negra, principalmente, quando tem sempre esta postura de eu tenho que ser forte, quanto mais forte tu pareces ser, menos ajuda tu recebes, não é? E eu não queria continuar a representar aquele papel, não que eu representasse porque eu estava em piloto automático, eu nem tinha consciência que eu estava a fazer, mas eu disse, isto que está a acontecer comigo, ou que aconteceu comigo, acontece com muita gente, então eu quero levar esta informação às pessoas, tipo, nós temos que nos cuidar, por razões históricas, genéticas, socioculturais, económicas, nós temos uma tendência superior a passar por certas dificuldades a nível psicológico e emocional. Então, normalizar o autocuidado, o cuidado com a saúde mental, é basicamente passar a mensagem de que é preciso e é normal cuidar mentalmente da mulher negra em específico.
Incrível. Recentemente estiveste no CBA Talk em Londres, também recentemente mesmo estiveste em Holanda, onde fizeste uma palestra, né? Falaste com um grupo de mulheres. Sim. Eu tive o prazer de estar lá, de ouvir, mas também de ouvir alguns dos relatos também de como que as mulheres identificaram com a tua mensagem. E como é que sentiste depois desses 2 eventos e o que é que podemos esperar da Gisela em 2026? Olha, foi uma honra. Foi o cumprir de muito daquilo que Deus já me mostrava, né? Tipo, isto vai acontecer, tu vais poder ajudar pessoas de várias nações. E foi um momento de muita honra para mim poder servir, não é? Eu acredito que subir é servir. Quanto maior a tua patente, quanto maior a tua qualificação, maior a tua responsabilidade de servir, não é? A grande é aquele que serve. Então, para mim, foi uma oportunidade de fazer isso, de mostrar este processo a outras mulheres, e eu creio que daqui para a frente vai ser espalhar mais a palavra sobre o Fênix, sobre o livro, para que as pessoas possam se conhecer, se entender e saber como sair de certas situações que elas estão a viver, e expandir também esta conversa no meio PALOP e não só, porque a saúde mental não é exclusiva dos PALOP, é do ser humano, poder levar esta palavra para várias nações, vários países, e é isso, normalizar este cuidado. Precisamos disso e espero que não só tu, mas outras psicólogas e psicólogos, porque acho que a representatividade é muito importante, porque eu conheço muita gente que não... Já é um tabu em si, saúde mental, mas quando também tem acesso a certas terapias ou psicólogos, nem sempre só o fato da pessoa não entender a cultura da pessoa, não entender aquele background, já limita, porque é mais desgastante, a pessoa está a ser retraumatizada, né? Exatamente. Quando vais ter que explicar a tua cultura, quando o psicólogo fica chocado com mais ou menos como é que é dentro da comunidade tipo, negra e isso tudo mais, acho que a representatividade é muito importante, e muitas mais mulheres que eu tenho falado têm estado a dizer isso, inclusive no evento. Isso é importante, então espero que não só tu, mas também as tuas colegas, que tenhamos mais ferramentas na nossa comunidade, PALOP também, né? Para podermos mesmo mudar essa situação. Eu acho que é muito importante, tem muito trabalho a ser feito. Exato, e eu queria só acrescentar que nisto tudo que nós estamos a falar é muito bonito dizer, olha, é possível sair de certas situações, mas saberem também que existem ferramentas para isso, e eu falo muito disso não só no livro, mas nas minhas palestras, que hoje em dia eu tenho conhecimento de formas muito específicas que as pessoas podem ter acesso para não continuarem a funcionar no modo traumático. Temos o MDR, temos a neuroestimulação, temos a terapia cognitivo-comportamental, enfim. Temos aqui utensílios, ferramentas que estão aqui para nos ajudar. Então devemos aceder a estes recursos. Com certeza. E vamos partilhar também, Gisela, como é que as pessoas podem adquirir o Fênix. Vamos partilhar os detalhes também na descrição. Ok. Porque gostaria muito, porque tem que ter um book club do Fênix. Estou à espera. Estou à espera mesmo. E vamos partilhar os detalhes e vamos ficar atentas ao que está por vir, né? Porque 2026 promete, né, Gisela? Sim, acho que este ano vai acontecer muito. Acho que não, vai acontecer. Né? Mas promete. Vai acontecer, mas podem adquirir o meu livro na minha página, giselavandunan.pt. E no meu Instagram também tenho lá o link na biografia que dá acesso direto ao Linktree para adquirir o livro, para marcar consulta, enfim. Ok. E tem alguma mensagem final, Gisela, que queres deixar para as pessoas que estão a ouvir esse podcast? Já partilhaste, porque muitas vezes já ouvi conversas que tu fizeste, falas mais tipo do teu papel como psicóloga, o expert, mas para mim foi importante também ouvir um pouco mais sobre a tua história. Tenho várias curiosidades, mesmo por ter lido o livro também. Eu acho também importante porque és muito mais do que uma psicóloga, és muito mais do que uma autora. Tem uma mulher que teve uma grande transformação e eu acho que a tua história merece ser ouvida muito mais. Eu espero que continues a contar mais, com mais detalhes. Eu quero saber mais, não é? Temos uma conversa aqui curta, mas alguma mensagem final que queiras deixar aqui para as pessoas que estão a ver este podcast? Olha, eu gostaria de dizer que não devemos acreditar tanto naquilo que as nossas emoções, quando estão doídas, nos dizem. Ainda que nós estejamos a passar
por dores que parece que nunca vão passar, não desistam de procurar ajuda. Não desistam de se permitirem melhorar, porque todo veículo tem o seu ângulo morto. E existem coisas que nós não conseguimos ver, mas que outras pessoas qualificadas, capacitadas, podem nos ajudar. Porque há uma questão que é, nós passamos por certas dores, sim, mas muitas vezes nós também provocamos dores aos outros. E nós precisamos de nos permitir melhorar, amadurecer, ter a humildade de reconhecer que também não somos perfeitos. E muitas vezes é só na terapia que somos confrontados com certas coisas e temos disposição para nos abrirmos e saber ouvir. Então tenham coragem e humildade de procurar ajuda, porque é demonstração de humanidade, não é fraqueza, é ser humano. Muito obrigada, Gisela. Foi um prazer ter essa conversa contigo. Já estamos a falar disso há muito tempo e eu sei que brevemente vais voltar aqui, porque são muitas temáticas dentro disto. Sim. Temos que conversar, vamos trazer convidados também, porque para mim também estou numa missão 2026 e além, mesmo fazer a minha parte, que tem a ver com cuidar da saúde mental das pessoas da forma que eu posso, mas principalmente abrir espaços seguros. Exato. Para que possamos ter conversas abertas e trazer transformação nesta área. Tem muita coisa a ser feita e espero cada vez mais pessoas como na área que estás a trabalhar deem aquele passo para a frente também para a gente poder ter aqui uma grande transformação, porque isso é literalmente salvar vidas. E parabéns pelo trabalho que tu fazes. Obrigada. Tá bem? Obrigada. Esta foi mais uma conversa no Muna Talks, porque por trás de tudo que alguém constrói existe sempre uma história que merece ser ouvida.